Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão, nesse sábado. Para começar o programa, não pode ser diferente. Vamos discutir assuntos importantes aqui de Londrina do Paraná com Aldemar Mascarenhas. Como vai, Aldemar? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite ao senhor e à senhora que estão em casa. Tá tudo bem, Marcelo, né? Uma semana aí cheia de alegrias, né? Início de mês, movimento dobrado nas nossas empresas, graças a Deus. A gente tem que louvar a Deus todos os dias, né? Uma esperança, enfim. Você já acorda louvando a Deus, porque você percebeu que você está vivo. E isso já é um passo fantástico, né? Aldemar, vamos começar falando de uma questão que importa diretamente para Londrina, que é a escolha da sede, da cidade que vai sediar a Escola de Sargentos do Exército. E a notícia da semana é que o Ratinho, o governador Ratinho Júnior, indicou Ponta Grossa, não é? Não é a decisão final, mas ele indicou Ponta Grossa e não Londrina. Comente pra gente. Essa informação é uma informação recente que nós estamos acabando de receber. Como vocês sabem, a Escola de Sargentos do Exército é uma decisão do Exército Brasileiro. E tudo no Brasil tem que ter uma participação política, né? São decisões políticas também, além de decisões técnicas, que é o que o Exército faz. Soubemos que o governador Ratinho Júnior indicou a cidade de Ponta Grossa como sendo o mais ideal no Paraná para receber essa escola. Eu vejo essa decisão e esse apoio do governador de uma forma muito triste, porque ele deveria se manter imparcial, porque, afinal de contas, ele é governador dos paranaenses. Londrina é uma cidade que está segregada numa região que, infelizmente, por força de falta de ação política e falta de representatividade política, ela sempre ficou no segundo plano, Marcelo. Ponta Grossa sempre respirou primeiro. No campo industrial, um sucesso. Eu até dou razão sobre alguns aspectos. As indústrias. Ninguém vai vir para Londrina, deixando Ponta Grossa de lado, já que ali está próximo do porto e tem uma logística muito mais facilitada. Mas nessa questão da escola, seria uma forma de você ajudar a desenvolver essa região norte do Paraná, que é esquecida por esse governo. Esse governo esqueceu a nossa região. E todo mundo está vendo. Então é preciso, senhor governador, que o senhor dê um pouco mais de atenção para a nossa cidade de Londrina. E também, Marcelo, faltou articulação dos nossos representantes políticos. Ninguém foi falar com o ministro do Exército? Tem que falar com o presidente da República. Tem que falar com o Bolsonaro e dizer o porquê da importância dessa escola de sargento vir para Londrina. Nós vamos desbravar uma região aqui do norte do Paraná que está, de certa forma, abandonada. Essa é a verdade. Isso é igual aqueles cassinos, Marcelo. Que o cara quer abrir cassino no Brasil, mas ele quer ir para o Rio de Janeiro, São Paulo. Ao contrário, eu sou a favor do cassino. Mas ele tem que ir lá para uma região do Nordeste, uma região pobre, que ele possa ajudar no desenvolvimento e enriquecer e dar mais oportunidade para as pessoas. Da mesma forma é a escola de sargento. Exato. Só faltava indicar Curitiba, né? Só faltava isso. O quê? Se bobear, vai para Curitiba. Se bobear, vai tudo para Curitiba, porque tudo que vem para o Paraná ou fica em Curitiba ou, no mínimo, vai para Ponta Grossa. Parece que o Paraná está restrito a esses dois municípios. Isso, para nós, londrinenses aqui, é muito triste. E os senhores que representam a nossa cidade politicamente, os senhores são muito fracos, você me perdoe. Porque quem precisa pedir. E vocês têm o suficiente para chegar e exigir, não é nem pedir, é exigir. Está aí. Tanto é verdade que Londrina não tem um mega freezer suficiente para as vacinas da Pfizer. Falando que vão comprar. Diz que estão comprando. Mas era para ter, não era? Aqui é tudo igual calção de pobre, né? Tá sempre caindo. É um absurdo, rapaz. Ô cidade abandonada. O Marcelo está lutando aí com tantas dificuldades, né? Ele vai a Brasília, mas falta representação federal, gente. Essa cidade é esquecida, Marcelo. Olha a pujança da nossa região. Olha a moeda de troca que nós temos para exigir presença de recursos públicos aqui. No entanto... E, no entanto, não vem quase nada, porque não tem quem peça, não tem quem represente. Aliás,
Londrina elege muito mal, mas muito mal. Mas tem eleição ano que vem, hein? Tem eleição ano que vem. Espero que eles façam a reavaliação dos seus votos e comecem a escolher pessoas que tenham um compromisso com a cidade. Essa cidade está abandonada politicamente. Quem manda em Londrina? O prefeito. E quem mais a nível federal? Qual é a figura pública federal que a gente pode dizer assim, esse aqui nos representa? É verdade. Falando em figura federal, e a CPI da Covid? A CPI da Covid está parecendo confraria de Cancão, Marcelo. Entendeu? Ontem eu assisti um pedacinho dela lá, gente. É um querendo jogar a meleca na bacia do outro, o outro querendo tirar a bacia fora. Quer dizer, isso aí não vai dar em nada, é só gasto para o bolso do contribuinte. E outra coisa, nós temos que nos preocupar em solucionar um problema. Querer crucificar o presidente da República agora, nesse momento, isso é um absurdo. Ele pode ter tido suas falhas, todos nós somos falíveis. Mas eu digo a vocês, são duas cabeças. É o ministro da Saúde e o presidente. Mas quem manda é o presidente. Agora, por que a vacina está atrasada? Não tem vacina no mercado. Você vê a Índia. No mundo não tem vacina. A Índia vendeu vacina para o mundo inteiro e está sem vacina. Sua população está lá, carente da vacina. Então, é muita discussão à toa, na minha opinião. Perda de tempo. Perda de tempo. Eles deveriam ser mais focados e trabalhar de forma mais objetiva para o bem comum de todos os brasileiros. É assim que eu penso. E as loterias, Ademar Mascarenhas? As loterias, nós temos aí agora, Marcelo, a Quina de São João. A Quina de São João promete um prêmio maravilhoso. Opa! A Caixa diz que são 170 milhões, mas eu aposto que vai ser superior aos 200 milhões de reais. Barbaridade. É muita grana. O sorteio vai ser dia 26 de junho, né? E com esse prêmio aí você está tendo a oportunidade de jogar, principalmente nas lotéricas da nossa região aqui e ali na Lotérica Colimas, né, Marcelo? Opa, onde a gente está ali representando todo o setor. Estamos lá com os nossos bolõezinhos para dar mais possibilidade de você poder ganhar nas loterias da Caixa Econômica Federal, Marcelo. 200 milhões é brincadeira. É grana para não fazer, né, cosquinha nunca mais no bolso. Obrigado, Ademar. Grande abraço. Uma boa noite a você e que Deus abençoe a todos nós. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O recado hoje é para quem vai prestar vestibular. Que tal se preparar e estudar no curso que mais aprova nas principais universidades do país? Se liga! O curso Anglo é um dos mais tradicionais e mais respeitados cursinhos pré-vestibular do Brasil. No último vestibular da FUVEST, por exemplo, de cada 5 aprovados em medicina, 1 era aluno anglo. O cursinho também é líder absoluto no SISU, com mais de 500 aprovações em primeiro lugar. No curso Anglo, o aluno tem à disposição os melhores e mais atualizados materiais e a melhor plataforma digital, o Plural.
organização da rotina de estudos com orientação e aconselhamento permanentes, simulados para a experiência real de um dia de prova, construção de uma estratégia de estudos individualizada e adaptada ao objetivo do aluno, estrutura de atendimento pedagógico e psicológico que apoie o aluno na escolha de carreira e acolha em momentos de dificuldade. Estude no curso que mais aprova nas principais universidades do país. Matrículas abertas pelo telefone 3375-7555 e WhatsApp 43 99160 4369. Com sonho não se brinca, sonho se realiza. Curso Anglo 2021, essencial para a sua aprovação. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militar Militão vamos falar um pouco sobre saúde. E para conversar sobre esse assunto está conosco aqui a enfermeira Karina Siqueira Gonçalves, né, que coordena toda a equipe da Laundry Life aqui em Londrina. Como vai, Karina? Tudo tranquilo? Tudo jóia, e vocês? Jóia. Primeiro vamos falar um pouco, como se sabe, né, a Laundry Life presta atendimento domiciliar e também acompanhamento em hospital. Isso. E nesse momento, vamos de coronavírus, vamos falar um pouco aqueles doentes que não têm coronavírus, né? E qual a vantagem desses pacientes serem atendidos em casa, Karina? Então, a gente tem várias possibilidades, né? O paciente que é acamado, que é sequelado, que vai ficar o resto da vida sendo cuidado em casa. Então, é o conforto da sua casa, os familiares presentes, né? Continua uma rotina, só que ele não está numa rotina diferente, mas acompanha toda a rotina da casa, né? Tem pacientes que até são conscientes, acamados, que falam assim, eu não quero ficar no quarto. Põe a cama hospitalar na sala, porque quer participar de tudo que acontece em casa. Da vida da família. Quer continuar vivendo ali, participando, né? Não importa se o estado que é o acamado, ou por uma cirurgia temporária que está ali acamado, não sequelado, alguma coisa assim, né? Mas está participando de tudo. Então, a melhora, o psicológico do paciente é tudo muito diferente do que um cuidado fora de casa, né? Em um outro lugar que não seja o seu domicílio, né? Ou seja, nós estamos falando literalmente de qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Mesmo que essa pessoa acabe de... Mudou sua qualidade de saúde, mas a qualidade de vida, o psicológico é outra coisa, né? Sendo cuidado em casa. Além do que em casa, o risco é menor, né? Do que ficar indo para o hospital e voltando, né? Quase nenhum. Né? Porque não tem o risco de contaminação. Tanto no hospital você tem outras doenças, né? Entra e sai do quarto. Então, por mais que tenha a precaução dos funcionários, até do familiar que entra e sai, né? De hospital, também está recorrendo risco. Você disse bem, não é só Covid, né? Não é só Covid. São muitas infecções, que aparecem, oportunistas, né? Uhum. É interessante. Agora, aumentou imensamente a procura, não é, Karina? Pelo acompanhamento hospitalar profissional. Conta pra gente por que motivo, né? As pessoas estão internadas, os hospitais também não estão deixando muitas famílias estarem juntos lá. Né? Nos casos de Covid ou qualquer outra doença infecto-contagiosa, nem família está ficando. Ou o paciente fica sozinho, só com os funcionários do hospital, que não fica o tempo todo no quarto, né? Ou contrata alguém da enfermagem. Então, por isso que a nossa demanda de acompanhamento hospitalar aumentou bastante. Por quê? A família está em risco, toda família sempre tem um grupo de risco, não está podendo ficar de acompanhante no hospital,
ou não sabe como se paramentar direito, não é para mexer na máscara e passar né, a prevenção mesmo quando Covid. Então, só pode a enfermagem mesmo estar acompanhando. E é bom salientar que esse pessoal da Londrina Life que vai lá para a Compamília, nesse caso dos pacientes Covid, estão todos paramentados. Todos paramentados, né? Quando é no hospital, o hospital fornece toda a paramentação, um avental descartável, luva, gorro para o pé, tudo. Para o funcionário também está se prevenindo. Por mais que esteja vacinado, mas pode pegar, né? E é uma diferença, né? Ficar alguém também, nesse caso específico do paciente Covid, porque muita gente não sabe, mas muitos pacientes Covid estão em quartos, né? Não na enfermaria, mais quando é SUS, né? Mas os hospitais particulares estão em quartos. Ele ficar sozinho também com Covid é muito ruim, porque né? eles estão isolados. Então, assim, é menos vezes que o funcionário do hospital vai entrar. E às vezes é um paciente que está consciente que precisa de fornecer alimentação, o funcionário é muito serviço para eles, né? Não está ali em condições de entrar toda hora, dar água para o paciente, dar alimentação, tem uns que precisa até ser alimentado pela boca, né? Não consegue se alimentar sozinho, Perde toda a força. Perde toda a força. Então tem que ter, né? Além daquilo que você já falou do paciente que está em casa. Do psicológico, na questão emocional, ter alguém para conversar quando, né? Porque a palavra isolado já é muito difícil, né? Parece prisão, né? Então ele está isolado. Então é isolado de uma conversa diferente, um cuidado, né, para ele ali, né? Para a melhora ser mais rápida mesmo. É verdade. E é isso aí, o que mudou muito essa questão do Covid? Conta pra gente. Mudou bastante, tanto que a gente já falou do acompanhamento hospitalar, como também a gente está tendo os pacientes com Covid em casa. A Londrina Life também atende? Atende em casa, tanto para medicação endovenosa, às vezes o paciente está numa fase, mas não está grave, não precisa de internação, e para evitar também que vá para o hospital, então a gente faz as medicações endovenosas em casa, nesse paciente, e fora os que estiveram internados, que fica aquela sequela por uns meses, né? Parece que é um grande número, né? Um grande número. E não é só idoso, não, viu? Tem bastante jovem ficando com as sequelas, as complicações do Covid. Então, o uso de oxigênio, por ter ficado muito tempo acamado no hospital, a musculatura muda totalmente, então precisa da físio, da enfermagem, está ajudando para tudo. Então, esses pacientes com as complicações aumentou bastante. Até a escara, né? A famosa escara. Ficou acamado, né? E não tem a mudança de decúbito frequente, então ocorre o aparecimento das úlceras mesmo. E nesse caso, é o mesmo cuidado que você falou do hospital por parte dos profissionais da Londrina Life? Sim, mesmo cuidado. Estão paramentados? Tudo paramentado. Se tiver na fase de contaminação, né? Daí é porque tem pacientes que já passou a fase de contaminação no hospital. Então vem para casa e é mais tranquilo, mas a gente atende os que estão na fase ativa da doença também. Aí é toda a paramentação, avental descartável, gorro pro pé, luva, tudo. E, naturalmente, isso faz o contato da família ser menor, menos risco da família ser contaminada, né? Porque esse paciente está isolado dentro de casa, então ele tem que tirar um ambiente para ele, porque senão contamina todos os outros que vivem na mesma casa, né? Como aconteceu com muitas famílias, né? Muitas famílias. É verdade. Contatos com a Londrina Life faz como, Karina? Nosso telefone, 3304-8885. Daí os orçamentos diretamente comigo, mesmo quando eu não estou no fixo, a secretária pega, eu retorno a ligação. Ou esse mesmo telefone é o WhatsApp também. 3304-8885. Ele é o WhatsApp também, que eu que respondo esse WhatsApp. Entendi. E é bom lembrar que não é só Londrina, a Londrina Life atende... Região toda. Certo. Região toda. Maravilha. Karina Siqueira Gonçalves, muito obrigado, grande abraço para você. Bom trabalho lá. Obrigada. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Os melhores cursos de graduação presencial, a melhor estrutura para atividades práticas, a maior rede de convênios com empresas e instituições para estágios remunerados. É uma grande oportunidade. Na Unifil você faz a faculdade e já tem chance de entrar no mercado para ter renda própria. São várias opções de cursos e muitas vantagens para começar a estudar agora. 60% de desconto na primeira mensalidade, bolsas de até 100% para melhores pontuações no Enem, 50% no primeiro semestre para transferência de outras faculdades, 30% de desconto para alunos de escolas públicas e portadores de diploma de ensino superior. Acesse www.unifil.br e conheça as condições para começar a estudar. Unifil, você já decidiu. Já já a gente volta.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O recado hoje é para quem vai prestar vestibular. Que tal se preparar e estudar no curso que mais aprova nas principais universidades do país? Se liga! O curso Anglo é um dos mais tradicionais e mais respeitados cursinhos pré-vestibular do Brasil. No último vestibular da FUVEST, por exemplo, de cada 5 aprovados em medicina, 1 era aluno Anglo. O cursinho também é líder absoluto no SISU, com mais de 500 aprovações em primeiro lugar. No curso Anglo, o aluno tem à disposição os melhores e mais atualizados materiais e a melhor plataforma digital, o Plural. Organização da rotina de estudos com orientação e aconselhamento permanentes. Simulados para a experiência real de um dia de prova. Construção de uma estratégia de estudos individualizada e adaptada ao objetivo do aluno. Estrutura de atendimento pedagógico e psicológico que apoie o aluno na escolha de carreira e acolha em momentos de dificuldade. Estude no curso que mais aprova nas principais universidades do país. Matrículas abertas pelo telefone 3375-7555 e WhatsApp 43 99160 4369. Com sonho não se brinca, sonho se realiza. Curso Anglo 2021, essencial para a sua aprovação. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Nesse momento do programa, vamos conversar com o médico homeopata Luiz Romanizen, que está aqui hoje para falar sobre a homeopatia no tratamento das crianças. Boa noite, doutor Luiz, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bom? Boa noite, telespectadores também, né? Exato. Não vamos esquecê-los. Os pais têm buscado, doutor Luiz, a homeopatia para tratar os filhos, as crianças? A gente tem observado nos últimos anos um aumento da procura da homeopatia para tratar as crianças. Porque os pais vão começando a ficar desiludidos com o tratamento alopático, que trata muito bem as crises, mas não consegue muitas vezes remover a doença. Né? Então, fica repetitivo. Fica repetitivo, repetindo, os quase vão se cansando disso, querem um tratamento menos agressivo, menos uso de antibiótico, menos remédios fortes. Né? E a homeopatia oferece isso e oferece uma chance de uma recuperação da criança com uma cura da doença muitas vezes. Né? Mas a partir de que idade a homeopatia passa a tratar as crianças? A homeopatia tem uma característica de não ter limite de idade. Né? A gente trata desde o recém-nascido até o idoso mais avançado. de 100 anos. Se aparecer no consultório, a gente trata. Né? Mas não há um limite. Então, a partir nasceu, se tiver algum problema, já pode começar a ser abordado e acompanhado pela homeopatia. E, doutor, quais as vantagens de tratar as crianças com a homeopatia? Bem, Marcelo, vamos primeiro desenhar o cenário de uma família onde tem uma criança com problemas de repetição, né, de problemas de saúde de repetição, crônicos, que não cura. Gera um estresse na criança pelo sofrimento que ela passa, cada vez que ela fica doente. Um estresse na família, nos pais, na mãe, principalmente na mãe, que fica com cuidado mais direto da criança.
Muitas vezes a necessidade de faltas frequentes no trabalho, que os patrões, os empregadores não gostam muito, né? Então pode gerar problema para eles. Algumas mães chegam a se afastar do trabalho para poder cuidar dos filhos. O custo do tratamento é muito caro. A gente sabe que hoje os medicamentos alopáticos estão caros, né, na nossa realidade agora. Né? Isso é um fator importante a se considerar. É verdade. E tem os efeitos colaterais dos remédios. A homeopatia é um contraponto disso. A filosofia do tratamento homeopático é tentar tratar o indivíduo e nisso levar a uma cura desses quadros, uma resolução ou espaçar de uma maneira muito importante essas crises. O custo de tratamento é muito menor. O remédio homeopático ele custa muito menos em termos financeiros do que o remédio alopático. Ele dá muito menos efeitos colaterais do que o remédio alopático. E a criança sofre menos, os pais ficam menos estressados, melhora o ambiente familiar, permite a mãe ter uma vida laboral mais tranquila. E a filosofia do tratamento homeopático não é só cortar a crise, mas também desenvolver hábitos saudáveis de vida, de equilíbrio emocional, de equilíbrio na alimentação, nas atividades, né, na parte educacional da criança. Então isso torna o tratamento homeopático muito vantajoso. E é necessário, doutor Luiz, ser pediatra ou não para atender as crianças na homeopatia? Não, essa é uma outra diferença da homeopatia, né? Nós não temos essa dicotomia que existe na alopatia. Então, na alopatia tem o pediatra com suas especialidades, tem o médico que trata de adultos com as suas especialidades. Na formação homeopática, nós somos aptos a tratar todas as faixas etárias, né? O que acontece é que nós temos muitos pediatras que perceberam a eficácia da homeopatia, a atuação da homeopatia e se tornaram homeopatas. Mas eles, né, fazendo contraponto, eles estão aptos a tratar de adultos também. É muito comum. Ele começa a tratar da criança, essa criança se torna adulta e continua tratando com ele, tratando não, mas acompanhando. Por isso a gente tem vários colegas pediatras que vivem essa experiência. Então não há essa divisão. A homeopatia trata o indivíduo, não importando a faixa etária. Entendi. Quais as doenças mais comuns que levam os pais hoje a buscar a homeopatia para tratar as crianças? Bom, Marcelo, a gente tem... A homeopatia trata tudo. Não existe um limite de tratamento para a homeopatia, né? Mas existe o feijão com arroz do consultório, vamos falar assim, que é o que vem com mais frequência em todos os consultórios, tanto dos alopatas como dos homeopatas. Então são as patologias alérgicas, né? Alergia cutânea, alergia alimentar, alergia medicamentosa, alergia respiratória. As patologias respiratórias de uma maneira geral, então amidalite, faringite, sinusite, asma, bronquite, pneumonias de repetição. Algumas patologias como a enxaqueca, terror noturno, distúrbio de déficit de atenção, hiperatividade, enurese noturna, que é aquela criança que começa a perder urina, né, no sono, mesmo em idades mais avançadas, quando já não devia mais acontecer. Então essas são as coisas mais comuns que nós vemos no consultório, com resultados muito bons, felizmente. Alergia também, não? Alergias todas. É um quadro onde a homeopatia tem uma atuação muito grande, com muitos bons resultados. Interessante, hein? Agora, daqui a pouco já é inverno, doutor. E as crianças nessa época aí apresentam, você falou, né, muitos problemas respiratórios. Existe um remédio homeopático específico para tratar essas doenças aí? Marcelo, infelizmente a gente não tem essa bala mágica, né? É o sonho de consumo, né? Resolveria o problema de todo mundo. Não só na homeopatia, como a alopatia também não tem, né? Isso. Então, o que a gente tem? A homeopatia faz um tratamento individualizado do paciente, ao contrário da alopatia. O que é a alopatia? Como a alopatia funciona? Patologia respiratória alta. Vamos pensar, faringite, gripe, rinite, amidalite, sinusite. A criança vai no pediatra, antibiótico, anti-inflamatório, descongestionante nasal, broncodilatador. É o tratamento padrão. Muda-se o nome dos remédios, muda-se o sal, mas basicamente é esse conjunto de remédios. A homeopatia funciona um pouco diferente. Então, vamos fazer um exemplo rápido aqui. Vamos imaginar 3 crianças na faixa dos seus 6, 7 anos de idade que têm problemas respiratórios altos desde os 2 anos de idade, com crises repetidas ao longo dos anos. Os pais se cansaram e resolveram procurar a homeopatia. Aí chega a primeira criança, o pai descreve, né, os pais descrevem como uma criança dócil, gentil, muito carinhosa, que gosta muito da companhia das pessoas, principalmente da mãe, e que quando ela está doente, ela tem algumas características. Na hora da febre, que ela está ruim, ela quer muito companhia, ela não quer ficar sozinha. E principalmente da mãe. Ela é uma criança que não tem febre. Então o catarro dela, quando começa a ter
coriza, toda é uma coriza espessa, amarela esverdeada. E a mãe chama atenção, um negócio que chamou a atenção dela, desde que ela desmamou, né, da amamentação materna, a criança nunca mais tomou leite, ela recusa o leite. Então essas características gerais lembram muito um remédio chamado pulsatila. A segunda criança é uma criança que os pais descrevem como uma criança tímida, envergonhada, ela tem uma dificuldade de lidar com pessoas estranhas, como se tivesse um medo de pessoas estranhas. Aí os pais descrevem que foi uma criança que foi lenta, ela demorou para andar, demorou para falar. Ela tem uma dificuldade de aprendizado, então demorou para aprender a ler, demorou para aprender a escrever. Tem uma dificuldade de aprendizado geral na escola. E quando ela está doente, a mãe descreve que normalmente ela começa com um quadro gripal e termina com uma amidalite, uma infecção das amígdalas, tendo necessidade de usar antibiótico, anti-inflamatório, porque senão não reverte o quadro. E chama a atenção que ela tem muita dor. A mãe comenta assim, doutor, eu vejo outras crianças que têm o mesmo problema do meu filho e não tem tanta dor. Então essas crianças, o catarro dela é um catarro também grosso, mas só amarelado, ela não tem aquele tom, aquela mudança de tom para esverdeado. Então esse quadro lembra muito um remédio chamado varita carbônica, então já é um outro remédio. A terceira criança, a mãe vem descrevendo, doutora, essa criança é um terror, ela é brava, irritada, ela é caprichosa, ela quer um negócio, a hora que ela tem um negócio ela joga fora, ela pede, insiste, quando consegue não brinca. Se ela ouve não, ela vira um terror, ela dá escândalo, grita, chuta, se deita, se joga no chão. Quem já não viu essa cena em supermercado, né? Ela é descrita como uma criança mal-humorada. E quando ela está... E ela tem uma característica assim, que não é comum em criança, ela gosta muito de coisa azeda. Ela fala assim, doutor, se eu deixar o limão na mesa, ela chupa o limão. Se eu deixar o vinagre, ela dá banho de vinagre na comida. Então, fruta, ela só quer fruta azeda, não gosta de fruta doce. E quando ela fica doente, ela tem uma característica de durante o dia ela passa muito bem. À noite ela passa muito mal, a gente perde a noite cuidando dela. O catarro dela é um catarro mais fluido, aquela coriza, aquela aguinha que fica escorrendo do nariz. E na febre, quando ela está com febre, chama atenção que um rostinho, um lado do rosto fica meio vermelho e quente, o outro fica mais frio e pálido. Isso sugere um remédio chamado camomila, né, que é derivado daquela camomila que é usado como calmante. Então a gente observa que foram, assim, 3 crianças, mesma faixa etária, mesmo tipo de problema, mas que têm peculiaridades diferentes. São, na verdade, 3 crianças muito diferentes. E essas características da criança como comportamentais, mais as características na hora que ela está doente, que determina a escolha do remédio. Essa é a essência da homeopatia. Esse tratamento individualizado, essa busca de cuidar da criança, né, do paciente, e não da doença. Né? Você vai tratar a doença, mas você passa abordando o paciente, essa visão mais integral do paciente. Doutor Luiz, muito obrigado pelas informações. Depois falamos mais sobre esse tema. Grande abraço, bom trabalho. Eu agradeço mais uma vez o teu convite, boa noite aos telespectadores, espero ter podido ajudá-los mais um pouco a conhecer a homeopatia. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O recado hoje é para quem vai prestar vestibular. Que tal se preparar e estudar no curso que mais aprova nas principais universidades do país?
Se liga! O curso Ângulo é um dos mais tradicionais e mais respeitados cursinhos pré-vestibular do Brasil. No último vestibular da FUVEST, por exemplo, de cada 5 aprovados em medicina, 1 era aluno Ângulo. O cursinho também é líder absoluto no SISU, com mais de 500 aprovações em primeiro lugar. No curso Ângulo, o aluno tem à disposição os melhores e mais atualizados materiais e a melhor plataforma digital, o Plural. Organização da rotina de estudos com orientação e aconselhamento permanentes. Simulados para a experiência real de um dia de prova. Construção de uma estratégia de estudos individualizada e adaptada ao objetivo do aluno. Estrutura de atendimento pedagógico e psicológico que apoie o aluno na escolha de carreira e acolha em momentos de dificuldade. Estude no curso que mais aprova nas principais universidades do país. Matrículas abertas pelo telefone 3375-7555 e WhatsApp 43 99160 4369. Com sonho não se brinca, sonho se realiza. Curso Ângulo 2021, essencial para a sua aprovação. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão vamos falar da série Sucessão Familiar com Otávio Scandelar, que está aqui conosco. Como vai, Otávio Scandelar? Estou bem, Marcelo. Você está bem? Está bem, tranquilo. Boa noite para você que está nos assistindo. Mais uma vez, obrigado pela audiência. E esperamos estar servindo para você na condução da nossa existência, porque nós somos donos da nossa vida enquanto aqui na Terra. Embora a nossa vida, há quem diga, e eu acredito que pertence a Deus. É, bem colocado. Tá certo? Quer dizer, mas enquanto nós estamos aqui, a nossa palavra pode ser a palavra de Deus. Portanto, então, nós estamos querendo dizer aqui para você sempre que a questão da sucessão familiar, ela é muito séria na nossa existência. Então, eu posso dizer para você, Marcelo, que está cada vez mais interessante, cada vez mais premente que nós tenhamos a sabedoria de aprender a ouvir, falar menos, né, Marcelo? Opa. Porque eu, por exemplo, sou um cara que falei muito já. Ah, é? Falava sem parar? Falava assim, até meio sem muito discernimento, vamos chamar assim. E aí, no fim, como nós dissemos semana passada, toda fala tem um início, meio e fim. Tudo tem início, meio e fim. Tá certo? É verdade. Muito bem. Então, apagando o fogo, nós elencamos aqui 5 estratégias para resolver conflitos. 5 estratégias? 5 estratégias. E, se der tempo todas, bem, senão a gente vai continuar, tá ok? Vamos começar então. Vamos começar. Mas antes de falar em conflito, eu procurei no dicionário, tá, a definição da palavra conflito. E qual que é? Muito bem. Ele é um substantivo masculino que diz o seguinte: discussão injuriosa, ponto e vírgula, luta, ponto e vírgula, briga, ponto e vírgula, pleito, ponto e vírgula, conjuntura, ponto e vírgula, colisão. Bastante coisa, hein? Veja bem quantas coisas que se dá para saber num conflito. E depois, ainda continuando no mesmo dicionário, na psicanálise diz assim:
oposição vivida pelo indivíduo entre seus impulsos e as interdições sociais. Opa, aí é mais... Eu creio que deve ter, acho que eu vou até ler novamente. Ouça com atenção. Na psicanálise, ela diz o seguinte, conflito é oposição vivida por nós, ou seja, pelo indivíduo entre seus impulsos e as interdições sociais. Olha. Eu vou continuar. Ponto e vírgula. Do ponto de vista jurídico, juridicamente falando, declaração de dois juízes ou tribunais sobre competência ou incompetência para conhecer da mesma causa ajuizada na jurisdição de um deles. Veja que complicado que é, né, Marcelo? O que é a gente entender o que é o conflito. É barbaridade. Mas eu talvez, se nós ficássemos somente aqui na psicanálise, que é a oposição vivida pelo indivíduo entre seus impulsos. Digamos que eu tenho assim muito pensado, digamos que eu estivesse, como eu vivi na roça, tá? Se eu estivesse caminhando numa trilha e de repente do meu lado eu consigo enxergar uma cobra, um urutu-cruzeiro. Nossa. Que é a pior cobra que existe. E ela está pronta para dar o bote. Barbaridade. Quer dizer, nesse instante... Dá medo, hein? Dá medo, hein? Meu, nesse instante o impulso é interessante. E aí eu tenho que ter o impulso de pular para que ela não me pegue. Bom, então aí o impulso é bom. Agora, quando eu estou dirigindo um carro e eu estou, digamos, indo na direita, certo, tá? Mas alguém quer cortar e corta a minha frente. O que, aliás, acontece sem parar. Comumente. Agora mesmo vindo para cá, fez isso comigo. Eu já me irritei. Ai. Vocês estão entendendo? Quer dizer, aí já esse impulso foi contraproducente. Por quê? Qual o problema? Cara, vai na tua, deixa, se o cara está com pressa... Deixa ali, né? Deixa embora. Aí, depois desse impulso, falando para mim agora, mas no começo, quando eu estava vindo para cá, mas depois, mais aqui perto da TV, já um outro com a pressa danada, o que eu fiz? Dei passagem, digo, meu filho, por favor, vai embora. Não me incomoda. Não me incomoda, eu estou numa boa, eu estou numa tranquilidade, eu estou com tempo, eu saí na hora certa. Então, gente, impulso, conflito, isso tudo nós precisamos estar sempre muito atentos. Hora que, digamos, se eu estiver agora atravessando um sinaleiro, mesmo com o sinal verde para mim, mas vem um carro correndo e diz, acho que esse carro vai atravessar a rua. O que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que ter um impulso, ou voltar ou ir para frente. Certo. Tá? Então, gente, vejam bem que sempre cabe a nós medirmos o nosso impulso, os nossos procedimentos. Agora, essas 5 estratégias para resolver conflitos, eu creio que não vai dar tempo nós falarmos hoje, mas vou falar a primeira. Fala primeiro. O que escreveu, que a gente leu a semana passada, aquela Jim, que elaborou isso aí. Primeira, reconheça que todos nós temos percepções tendenciosas sobre o que é justo. Entendi. É verdade mesmo. Você entendeu, Marcelo? Então, como você tem melhor dicção que eu, explica para o nosso interlocutor o que é percepção tendenciosa. Eu vou... Qualquer coisa que você... Né, no meio, vamos pegar aí no meio... A pessoa fala lá que isso aqui é verde. Você vai olhar aquilo ali com aquela referência que você tem, né? Com a tendência que você tem de ver. Se você achar que não é verde... Né? Você vai dizer, não é verde. Acabou, mesmo sendo verde. Exato, então vejam bem, gente. Então, por favor, gente, isso daqui realmente Puxa, já está acabando o nosso tempo, Marcelo. Voou o tempo, olha. Então vai ficar 4. Mas essa dá. O que você ia terminar aí? Tá. Então, gente,
O ideal na nossa vida, e é o que estou aprendendo agora, é procurarmos nós estarmos sempre neutro, tá? Ouvir o que a outra parte está nos dizendo sem tendência. Ouça, aprenda a ouvir. Ponto. Senão não adianta. A pessoa vai falar e vai falar para grego. Não vai entender nada. Então, eu creio, Marcelo, eu vou ter que voltar na semana que vem para falar sobre as outras quatro, tá? E então a gente volta para a semana que vem e hoje vamos terminar aqui ouvindo, aprendendo a ouvir. Obrigado, gente. Boa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. Já já a gente volta. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Agora no programa Militão e Militão, vamos falar um pouco sobre a questão das prisões. No Brasil, todo dia você vê no noticiário gente sendo presa, gente condenada, gente que não foi condenada, gente presa em flagrante, gente que não foi presa em flagrante, de repente a polícia pega e prende. E para falar sobre isso com a gente está aqui a advogada criminalista e professora de Direito da Unifil, a Mariane Bortolotti Fiumari. Como vai? Tudo bem, doutora? Tranquilo? Tudo bom, Marcelo Militão. Muito obrigada pela oportunidade de estar novamente aqui com você. Bom, aí, inclusive, uma das prisões que a gente viu foi no caso do menino Henrique, que foi encontrado morto, e o vereador Jairinho, né, e a Monique, né, que é a mãe do menino, estão presos lá. E com tanta prisão, doutora, com esse tema, as pessoas ficam confusas, né? Foi preso por quê? Foi preso por quanto tempo? Por que foi solto tão rápido? Quais são as diferenças entre as prisões? Bom, de início, Marcelo, eu gostaria de agradecer pela pergunta, porque realmente é um tema que causa bastante confusão para quem não é da área do direito e para quem também é da área do direito, mas não atua na área criminal, porque nós temos diferenças substanciais entre as prisões. Certo. E é claro que você deu um exemplo de um caso extremo, um caso quase limite, né, que foi esse crime bárbaro ocorrido no Rio de Janeiro, mas outros crimes menos graves do que esse também sejam prisões. Então, é bom estarmos atentos e sabermos, pelo menos basicamente, essas diferenças. Então, de acordo com o Código Penal e de acordo com o Código de Processo Penal, nós temos 3 tipos de prisões diferentes no Brasil. Nós temos a prisão pré-cautelar, a prisão cautelar e a prisão pena, ou também chamada de prisão definitiva. A prisão pré-cautelar nada mais é do que a prisão em flagrante, que é a prisão mais frágil de todas, né? Que é aquela que pode ocorrer em algumas situações bem específicas. Durante o cometimento do crime ou logo após o cometimento do crime, quando há uma perseguição policial ou quando aquele agente é encontrado com armas ou com documentos, objetos que denotam a prática de um crime. E ela não pode se estender por muito tempo. É uma prisão muito breve. Então, logo após a prisão em flagrante, que pode ser feita por qualquer pessoa do povo, não precisa ser especificamente a polícia militar ou outra polícia, mas é claro que normalmente é a polícia que faz a prisão em flagrante, justamente porque é responsável pela segurança pública. Mas logo após essa prisão, o indivíduo tem que ser apresentado à autoridade policial competente, né, normalmente a Polícia Civil ou a Polícia Federal,
E vai ser lavrado aquele auto de prisão em flagrante e, na sequência, essa pessoa tem que ser encaminhada para um juiz competente que vai analisar durante a audiência de custódia se aquela prisão foi feita de forma legal, se não teve abuso da polícia, se não teve violência. Então, vai analisar a legalidade daquela prisão em flagrante. Essa é a prisão pré-cautelar. Na sequência, nós temos a prisão cautelar, né? Que é uma espécie, que é um gênero, desculpa, e é dividido em duas espécies. Nós temos a prisão temporária, que é a qual está submetido o Dr. Jairinho e a Monique, no caso do menino Henri, e temos a prisão preventiva. A prisão temporária é uma prisão que só pode acontecer durante a investigação, né? Somente durante o inquérito policial. Durante o tempo que durar. Oi? Durante o tempo que durar a investigação. Não, na verdade tem um prazo bem determinado na lei, a prisão temporária. Ela pode ser de 5 dias ou de 30 dias prorrogáveis por igual período. Vai depender aí da gravidade ou da complexidade do delito. E essa prisão tem que ser requerida pela autoridade policial e tem que ser decidida pelo juiz, né? É o juiz sempre que decreta a prisão cautelar. Mas essa prisão tem esse prazo definido e só pode ocorrer durante o inquérito. Mas temos também a prisão preventiva, que também é uma espécie de prisão cautelar. Essa não tem prazo determinado, como a prisão temporária tem. Lógico que não pode ultrapassar a pena do delito, tem que ser requerida também ou pela autoridade policial ou pelo Ministério Público e só pode ser decretada pelo juiz. Então, o juiz vai verificar se há os requisitos necessários para decretar essa prisão preventiva, que estão definidos na lei, né? Por exemplo, temos a garantia da ordem pública, temos a garantia da ordem econômica, a garantia da aplicação da lei penal, que diz respeito à fuga, garantia de não haver turbações durante a instrução, ou seja, nos casos em que há intimidação de testemunhas, intimidação de vítima, obstrução de provas. Então, nesses casos, é possível que o juiz decrete uma prisão preventiva a requerimento sempre da autoridade policial ou do Ministério Público, nunca de ofício, né? Isso foi uma alteração legislativa recente de extrema importância para o processo penal. E para além, né, olha a confusão, por isso que as pessoas ficam confusas com relação à prisão. E para além desses dois tipos de prisão cautelar, né, a pré-cautelar e a cautelar, nós temos a prisão definitiva, que daí sim essa é a prisão pena, que só pode ocorrer após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, depois que tem a investigação, depois que tem o processo penal, que há uma sentença condenando um indivíduo pela prática de um crime e há o trânsito em julgado, ou seja, não pode-se mais recorrer dessa decisão condenatória, aí sim é que passa-se a execução da pena. Então, essa pena, prisão, né, essa pena que requer o cumprimento de algumas finalidades, como a retribuição e a ressocialização, aí, nesse caso, é que há um cumprimento definitivo da pena. Então, esses são os três. Por isso que causa realmente uma confusão, porque são bem diferentes. Agora vamos voltar especificamente ao caso do Jairinho e da Monique, que estão presos, né, por conta da morte do menino Henri. Eles serão colocados em liberdade ou não? Na sua opinião? Então, eles estão presos preventivamente. Então, a Polícia Civil do Rio de Janeiro requereu a prisão... presos temporariamente. Então, a Polícia Civil do Rio de Janeiro requereu a prisão temporária ao juiz competente do Rio de Janeiro e ele decretou a temporária. E como nós vimos, a prisão temporária tem um tempo determinado. Ao fim desse tempo, os indivíduos presos têm que ser colocados em liberdade. Então, se o Ministério Público ou a Polícia Civil do Rio de Janeiro não requererem a prisão preventiva deles, que daí é uma prisão sem tempo determinado, eles sim deverão ser colocados em liberdade. E vão responder qualquer acusação em liberdade daí? Isso, se não houver esse pedido de preventiva. E nesses casos que você citou todos, o que os advogados de defesa podem fazer? Então, existem algumas formas de atacar prisões, né? Por exemplo, atacar prisões cautelares ou uma prisão em flagrante ilegal.
Então, os advogados de defesa, né, os advogados criminalistas, podem atacar essas prisões cautelares ou pré-cautelar por meio de um pedido de relaxamento de uma prisão que foi ilegalmente feita, ou que foi ilegalmente decretada, ou um pedido específico de revogação da prisão temporária ou da prisão preventiva, ou então, que é um recurso super utilizado, né, por muitos advogados, que é o habeas corpus, que é o famoso habeas corpus, né, que é uma medida constitucional prevista na Constituição Federal para libertar aqueles que foram injustamente ou indevidamente presos. Doutora Mariane Bortolotti Fiumari, muito obrigado pelas informações, bom trabalho lá e grande abraço para você. Obrigada, Marcelo. Boa noite para todos.